Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que estudamos a educação do Espírito à luz do Consolador. E vamos buscar então, num livro 15 Vidas Passadas, que foi organizado por Luiz Ru Rivas, que é um peruano que vive no Brasil, mas que na sua juventude teve contato com os livros da médium espanhola Amélia Domingos Soler, e as psicografias, chamaram-lhe muito a atenção, em especial aquelas que se referem às vidas passadas. Então, ao perceber que a vida e as obras mediúnicas de Amália ainda não eram muito conhecidas no Brasil, ele resolve, então, elaborar um livro. E ele organiza este livro, tendo como base algumas psicografias da médium, Então, ele usou isso como uma forma de retribuir ao povo brasileiro pelo acolhimento e carinho que ele, peruano, nascido em Arequipa, em 1975, no Peru, pelo acolhimento que ele teve e essa disposição, na divulgação da doutrina. Então, sempre ali estudando a doutrina e focando a doutrinação da doutrina. E Amália Domingos Soler, como já falamos num outro encontro, ela foi uma médium espanhola nascida em Sevilha, nasceu em 1835 e teve muita relevância, Muita relevância na sua mediunidade, no seu devotamento, entregando-se ali ao trabalho. Então, nós vamos ver em alguns relatos que nós percebemos ali o interesse que ela tinha em ajudar as pessoas, As pessoas que viviam alguns dramas, situações, e ela tinha esse recurso, médium. Como nós temos a sua vida, ela foi caracterizada pelas inúmeras dificuldades que suportou com força e coragem, E ela tem um livro aqui, traduzido aqui no Brasil, que é Memórias de Padre Germano. É o livro dela traduzido, e esse jovem Luiz Ru Rivas, que foi jovem, ele percebeu que não havia livros da Amália aqui, Então, por isso que ele organizou esse. Mas depois acabou tendo aqui Memórias do Padre Germano, ditado pelo espírito que a orienta, Padre Germano. Mas o que nós vamos ver realmente é um dos relatos. Para entendermos o quê? O nosso tema é evolução, aliás, a educação do espírito à luz da doutrina, à luz do Consolador. Então, para nos educarmos, nós temos que conhecer as leis divinas que nos regem. E uma dessas leis é causa e efeito. Se nós não conhecermos esta lei de causa e efeito, ação-reação, que gera sempre uma consequência, nós não compreenderemos a Deus e, consequentemente, acharemos que existem muitas injustiças. O que nós vamos ver é a morte de uma esposa em sua lua de mel. Então, vamos lá. O famoso poeta e dramaturgo Victor Hugo disse certa vez: os olhos só veem a Deus através das lágrimas. E é uma grande verdade. Quando estamos em meio à felicidade, o nosso pensamento não se eleva a Deus. A alma se contenta com o que tem à sua frente, seja um horizonte ilimitado ou um pedaço do céu ao alcance dos olhos. As pessoas dizem que ninguém se lembra de Santa Bárbara até que os trovões apareçam.
É triste, mas é verdade. Temos uma ideia muito limitada do que nós, os homens, somos na Terra, e diante de tantos fatos devemos inclinar a cabeça e nos dar por vencidos. Olhando os jornais, eu notei um artigo que copio abaixo. Então, Amália Domingos Soler, ela tinha o hábito de pegar os noticiários. A nossa médium brasileira Ivone Pereira também tinha esse hábito de pegar ali situações em que ela se apiedava de determinadas situações, ali colocava em prece. Os nomes, ela tinha um caderno, ela ia colocando os nomes e conforme havia momentos em que eles se aproximavam, né? E acabavam se beneficiando das leituras, dos estudos dela. Então, ela nos relata tudo isso no livro Recordações da Mediunidade. Mas vamos voltar a Amália Domingos Soler, médium espanhola. Ela vai nos dar o relato. No jornal O Mundo Latino, observei uma notícia que transcrevo. Um correspondente italiano deu a notícia de uma triste tragédia que aconteceu na cidade de Castellammare, de Stabia, uma comuna italiana, província de Nápoles, e dizia o seguinte: os noivos Pascoal e Carolina Sarrubo, jovens distintos e abastados, casaram-se esta semana. Ontem, após a cerimônia, os recém-casados recolheram-se ao leito matrimonial, no segundo andar de um sofisticado hotel. Ao entrarem no aposento, o chão ruiu, fazendo o casal cair no apartamento abaixo, entre os escombros. Nesse andar dormiu uma senhora com seus 2 filhos. Estes ficaram gravemente feridos e Carolina morreu nos braços de seu marido, que saiu ileso. Então ela viu essa notícia, uma tragédia. Um casal, né? Após o casamento, foram para o hotel para a viagem de núpcias. No segundo andar, adentraram o quarto. Quando entraram, né, o chão ruiu e eles caíram em cima. Vamos prestar atenção nos envolvidos nessa tragédia. Em cima de uma senhora, né? Nesse andar dormiu uma senhora com seus 2 filhos. Então, 2 filhos e uma senhora estavam abaixo, no primeiro andar. E eles entraram no segundo andar quando ruiu e caiu. O solo caiu, né? O piso caiu. Ele ficou ileso e a Carolina, jovem noiva, morreu. E ele morreu nos braços dele. Tragédia, como nós chamamos, né? Pensem ali na alegria de um casamento, numa lua de mel e uma tragédia dessa, né? Aí a médium, que é a Amália Domingos Soler, ela vai comentar: que noite de núpcias tão dolorosa! O que será que esses infelizes fizeram no passado? Essa terrível história teve um episódio muito comovente, pelo que meu guia me disse. Então ela se interessou, se sensibilizou e acabou colhendo do espírito orientador uma explicação sobre essa situação, através de uma psicografia que veio através dela mesma. Sim, o orientador disse, eles tiveram um episódio muito comovente. Para tornar esse ensino útil, preste bem atenção na narrativa que eu vou lhe contar em breves linhas. Pascoal foi um nobre muito orgulhoso do seu tempo.
ele depositou no seu único e amado filho, Carlos, todas as suas esperanças e expectativas. Então, vamos prestando atenção nos detalhes. Ele tinha um único filho amado. E ele coloca todas as expectativas da vida dele nesse filho Carlos. Então, o pai era Pascoal e o filho Carlos, né? Vejam que nós vimos que nessa encarnação presente, o Pascoal, né, o mesmo nome, manteve o nome, e a jovem Carolina. Então, quem se casou nessa encarnação presente, que ela leu o noticiário, foi os noivos chamados Pascoal e Carolina. E estamos vendo que no passado, Pascoal e Carolina eram pai e filho na sua existência anterior. Pascoal era o pai e Carolina o filho. Então vamos voltar. Pascoal, pai de Carolina. Neste momento atual que estamos analisando, Pascoal, noivo de Carolina. Pertencentes à mais alta nobreza, lá nesse passado, eram os cavaleiros do rei e por isso permaneciam muito tempo no palácio do que em sua própria casa. Pascoal foi um nobre muito orgulhoso do seu tempo. Ele depositou no seu único e amado filho Carlos todas as suas esperanças e expectativas. Então, o filho, né, chamava-se Carlos. Né? A Carolina foi o filho Carlos. No passado, o filho Carlos era Pascoal pai, filho Carlos. No presente, Pascoal esposo, noivo, esposa Carolina. Né? O próprio Carlos, que veio como mulher, como Carolina. Temos que prestar atenção para compreendermos, né? Senão não vamos alcançar o aprendizado. E esse Pascoal, ele tinha a firme convicção de que ele se casaria, o seu filho, né, com alguma donzela pertencente à classe do monarca, reinante da nação. Pascoal era importante com a sua estirpe de nobre, sua árvore genealógica, seus castelos, seus privilégios e toda a grandeza de sua ilustre linhagem. Mas seu filho Carlos era um rapaz simples, humilde e despreocupado. Ele odiava as festas no palácio e gostava apenas de estar entre seus servos, particularmente com uma mocinha que crescera ao seu lado, a filha de um guarda florestal. E desde a infância os dois subiam em árvores para apanhar ninhos e comer fruta verde. Davam longas caminhadas pela floresta, estando sempre juntos, fosse às manhãs de primavera ou nas noites de inverno. Pascoal não notara nada nos dois adolescentes, pois sabia que seu filho precisava tomar bastante ar e sol para o desenvolvimento de seu corpo frágil. Quando Carlos fez 20 anos de idade, seu pai o chamou e disse-lhe muito feliz: "Meu filho, Deus ouviu as minhas orações. Você fará parte da família real. Uma sobrinha do rei tem se dignado a fixar seus olhos em você, e assim que o monarca consentir, será realizado o casamento com a infanta Helena."
Mas, pai, disse Carlos, muito contrariado, o senhor conhece o meu jeito e o meu gosto. Eu prefiro a vida no campo. Quando estou nos palácios, sinto falta de ar. Além disso, a infanta Helena, eu nem a conheço. Quando me casar, eu quero amar a minha esposa. E Helena, sei que nunca vou amá-la. Ela é muito orgulhosa, muito imperativa, e eu não quero ser um brinquedo nas mãos de uma mulher, mesmo que tenha nascido nos degraus do trono. Pascoal ficou ao mesmo tempo espantado e maravilhado com a resposta do filho, e imediatamente percebeu que Carlos já amava outra mulher, mas escondeu as suas suspeitas. Ele esconde as suspeitas e coloca espiões no encalço do filho. E estes, poucos dias depois, relataram a Pascoal o que tinham descoberto. Carlos amava Anita, a filha do guarda florestal, uma moça humilde e simples que tinha sido criada com ele desde pequenina. Pascoal, quando soube que o filho amava uma plebeia, ficou furioso. Chamou Carlos e disse-lhe: já sei de tudo. Se você persistir na sua paixão louca, vou trancar Anita em um convento e deixá-la lá encerrada até que você recupere a razão. Enquanto isso, vou mandá-lo para muito longe daqui. Agora, se você concordar com a minha proposta, vou dar a Anita um bom dote e ela se casará com um homem de sua classe. Pense bem, a vida dela depende de você. Eu prefiro vê-lo morto a casado com uma mulher indigna de sua estirpe. Carlos, cujo estado de saúde era bastante delicado, sentiu-se mortalmente ferido diante do despautério de seu pai, mas, principalmente querendo livrar Anita do confinamento em um convento, ele desistiu e disse: dote ricamente Anita, eu vou fazer a sua vontade. O pai manteve sua promessa, dando um valioso dote a Anita. Carlos, por sua vez, sentiu seu coração profundamente ferido. Enquanto o pai lhe preparava um palácio suntuoso, Carlos, muito fraco e como quem está disposto a morrer, entregou sua alma a Deus poucos dias antes de seu casamento. Ele pediu que chamassem a sua idolatrada Anita nos seus últimos momentos. Anita, a companheira de infância, após a morte de Carlos, entrou para um convento, onde morreu antes de seus votos. Pascoal providenciou para seu filho um funeral muito luxuoso. Morto ou casado com Anita, a filha humilde do povo, ele preferiu a morte do seu herdeiro à desonra de seus antepassados com um casamento tão desigual. Vamos analisar por quê. O Pascoal, ele tinha sentimento pelo filho, mas vejam o que é orgulho de raça, vejam o que é orgulho de estirpe. Vejam o que o orgulho faz quando não o contemos, porque nós temos que contê-lo. Nós não podemos deixar que ele tome conta e nos encegueça. Ele preferiu a dor da perda do filho amado a passar pela vergonha, porque ele julgava uma vergonha, de ver o filho casado com uma plebeia do povo. Em Pascoal, nos diz o Espírito nessa psicografia. Em Pascoal, o sentimento estava adormecido, e seu filho, encontrando-se no mundo espiritual com sua inesquecível Anita, concordou em retornar à terra e escolher Pascoal, seu pai de ontem, como o esposo de hoje.
Lendo novamente. Em Pascoal, né? O sentimento, Pascoal pai, o sentimento estava adormecido e seu filho, encontrando-se no mundo espiritual com sua inesquecível Anita, seu filho Carlos, concordou em retornar à Terra. Então, retornam nessa encarnação que houve essa tragédia, e escolher Pascoal, seu pai de ontem, como o esposo de hoje, né? Escolheu seu pai de ontem como o esposo de hoje, né? Então, quem era o esposo? Pascoal, né? Pascoal. Quem era a esposa? Carolina, mas na verdade Carlos, né? Então vamos percebendo. Quem morre nos braços do Pascoal? A jovem Carolina, mas seu filho Carlos. No momento em que esse pai, em que esse esposo queria muito amar a sua amada, e é tolhido na noite que seria tão especial. Estamos percebendo? A forma como Deus organiza as nossas existências? Aliás, a forma como nós definimos as nossas existências, porque não é Deus que deseja uma tragédia dessa, é uma consequência para o aprendizado. Pascoal não lamentou continua o texto. Pascoal não lamentou a perda do filho Carlos, mas agora, como Carolina, o filho conseguiria despertar seus sentimentos ao se tornar sua esposa, né? Então, o objetivo qual era? Fazer com que esse pai que amava o Carlos compreendesse que acima de tudo está o sentimento e não os preconceitos sociais, né? E agora nessa tragédia, essa perda da forma como foi, despertou o sentimento. Desta vez, o jovem noivo sofreu muito, muito, muito. E no passado, ele abafou o sofrimento, ele adormeceu o sofrimento, porque para ele a vergonha era maior que o sofrimento. Pascoal não era má pessoa, apenas vaidoso e orgulhoso. Era necessário despertar nele um sentimento, e para esta finalidade não existe nenhum alarme mais potente do que a dor que sentimos pela perda de nossos entes mais queridos. Pascoal, quando balançou em seus braços o corpo da esposa, sentiu o que nunca tinha sentido em todas as suas existências anteriores. Seus sentimentos foram violentamente despertados e ele chorou com a dor suprema. O homem que estava feliz com a morte do filho, em vez de vê-lo junto a uma plebeia, agora chorava com lágrimas de sangue a perda da mulher amada. Ele ouviu o alarme a tempo, escutou a voz do infinito que o chamou a ter juízo, e dali em diante não iria preferir mais títulos às virtudes. Com esse triste episódio, o sentimento de uma alma que dormia entre suas riquezas terrenas foi despertado. As crianças que ficaram feridas no desabamento são os espiões que delataram o amor entre Carlos e Anita. Todos recebem o que merecem, uma vez que não há nenhuma dívida que não seja paga, nem prazo que não seja cumprido. O despertar de uma alma é uma grande felicidade, pois
de ser um sensível, pois de um ser sensível podem-se esperar todas as boas ações, enquanto do espírito vaidoso de suas riquezas não se pode obter mais do que a névoa do egoísmo e de sua petulância. Que soem os alarmes dos séculos, mesmo que chorem as almas ao acordar, porque o homem que não chora não vê Deus. Devemos chorar muito para ver o arco-íris que formam as nossas lágrimas, e nesse arco-íris é o lugar onde está Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. A Deus o Espírito guia. E esse chorar aqui é no sentido de limpar a nossa alma, né? De desenvolvermos os nossos sentimentos. Então é natural que a dor nos alcance e provoque sentimentos, né? Vemos ali no Evangelho que a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui esse Espírito não está dizendo que devemos chorar mergulhando num vale de lágrimas, mas ele está dizendo que a dor nos leva a um sentimento, que muitos extravasam com as lágrimas e feliz aquele que extravasa com as lágrimas, porque aquele que não consegue chorar pode acabar tendo vários problemas, né? Porque a lágrima é um recurso, né? Então, ele aprendeu, né? Ele aprendeu a desenvolver o sentimento e termina com uma pequena reflexão da Amália Domingos Soler. Ela diz: o espírito tem razão. A dor é o grande alarme da humanidade. Os seres que dormem são árvores secas. Para que brotem frutos, é preciso regá-las com as lágrimas da dor. Benditos aprendizados, benditos esclarecimentos, né? Isso é muito bom quando podemos buscar o hoje e o passado para entendermos o hoje, né? Que fiquemos em paz e que Deus nos proteja a todos.